Já que você tocou no ponto aí da Tupi e tal, conta um pouco essa tua história, assim, a trajetória, quando Da onde você começou... Então, isso é bom pra... Depois a galera vai compartilhar aí pra galera que quer fazer jornalismo, quer fazer narração, assim. Isso é muito doido, cara. Eu entro na faculdade, eu estudei na Gama Filho, aqui perto, né? Que infelizmente faliu e tal. Sim. Mas ela tinha, na época, uma estrutura muito maneira. Então, eu comecei a trabalhar cedo. É uma parada que quem quer trabalhar com jornalismo tem que fazer o mais rápido possível. É entrar no primeiro período e tentar um estágio no segundo. E foi o que eu consegui fazer. E a Gama Filho me abriu algumas portas, né? Porque a galera era contratada e a galera conseguia me indicar porque eu trabalhava na TV da faculdade com o pessoal. Ah, maneiro. E, paralelamente a isso, tinha uma rádio à faculdade, e o cara que trabalhava na rádio também prestava serviço a uma outra rádio chamada Rádio Grande Rio, que é lá de Santa Cruz. Aí eu comecei a trabalhar nessa Rádio Grande Rio de graça, sacou? Não ganhava nada. Só pra ir pro campo. Então eu arrumei um estágio na Band, logo depois, como editor de vídeo, e paralelamente fazendo o que eu queria de fato, que era narrar, fazer reportagem. Logo depois comecei a narrar futebol cedo, com 18, 19 anos, lá na Grande Rio. Aí fiquei lá, mano, um tempo trabalhando de graça, indo pros jogos, mas, porra, me amarrava, que era o meu sonho. Eu tava na cabine, já narrando, sabe? Me dava credencial pra ir nos jogos, então, pra mim, já... Tua voz já tava... Não. Cara, eu narrava muito mal, irmão. Muito mal, cara. Eu tenho muita vergonha de ouvir as minhas primeiras narrações. E aí, o que acontece? Acontece uma grande mudança na minha vida, que eu tô na Band já fazendo um quadro Não, já fazendo um quadro não. Eu tava trabalhando no Jogo Aberto Rio, que era o programa que o Zé Carlos Araújo apresentava com o Gerson Canhotinha de Ouro e o Gilson Ricardo. Na hora do almoço ali, bem aquele programa de hora do almoço. E eu tava fazendo lá coisas de edição, outras coisas no programa. E eu começo a completar, que eu sempre fui muito viciado em futebol. Às vezes eles esqueciam um nome ou outro, eu falava... Mas em off, entendeu? Eu tava atrás das câmeras. Fazia o teleprompter, o TP, pro Zé Carlos ler, essas coisas e tal. Aí foi assim até que um dia o Gilson Ricardo falou... Eu falei pra ele que eu era narrador. Porque eu não conseguia falar com o Zé Carlos, nem com o Gerson, nem com o Gilson Ricardo, pela idolatria que eu tinha por eles, assim. Tinha medo, vergonha? Muita vergonha. Medo também, né? Medo de falar. Então eu ficava ali na minha, às vezes, botava o nome de jogador, fulano, entendeu? E os caras começaram a perceber que eu tava ali, assim. Aí, aí o Gilson, por que você não fala pro Zé Carlos Araújo que você é narrador? Porque, pô, eu tô começando e tal. Cara, fala com ele. Eu fui falar com o Zé Carlos Araújo, assim, e falei... Oi, seu Zé Carlos, tudo bem e tal? Seu Zé Carlos. E eu tenho eu faço trabalho numa rádio de futebol. Então, eu narro alguns jogos lá e tal. Ele... Menino, traz na época, um CD. Traz um CD pra eu ouvir. Aí eu... Tá, tudo bem. Eu achei, cara, vou gravar. Eu gravei minha narração, trouxe o CD pra ele. Aí eu falei, cara, ele vai, porra, ele o maior narrador de rádio do Brasil, o Zé Carlos, ele vai isolar esse CD. Vai fazer de disco? De disco, sabe? E aí ele falou... No dia seguinte ele voltou falando assim, cara, corrige isso, me traz de novo. E aí começou uma relação Virou assim... seu professor. Aí... Pá, eu fazia, levava pra ele. Corrige isso e me traz de novo. E ele é um cara muito exigente, positivamente exigente, assim. Qualquer erro que eu tinha mínimo, e narração tem uma série de técnicas, ele é o mais técnico do Brasil, assim. Eu não tenho um estilo de narração parecido com o dele, né, hoje, mas tecnicamente, para enxergar o jogo, para quem não tá ouvindo enxergar o jogo, posso dar exemplos aqui pra galera entender, assim. Narrador de rádio, né? Você tem que, por exemplo, variar o tom de voz da defesa pro ataque, vamos supor. Sacou? Do grave pro agudo. Por quê? Porque para dar a impressão, para quem não tá ouvindo, que a bola está se aproximando do gol. Se você narrar com o mesmo tom de voz o campo inteiro, né, você não dá essa impressão. Tem que ser entendeu? Entendi. Você tem que crescer o tom de voz para... Então você não pode estar narrando lá atrás. E outra coisa, se você estiver narrando muito alto também atrás, vai faltar a voz na hora do gol. Aí você não vai ter aquela explosão. Entendi. E aí até equacionar isso é muito difícil. Pô, é ruim quando tá a bola lá, fica batendo no quase gol, tua voz tá subindo. Não vai. Caralho, faz o gol logo! Então isso tudo é treinamento e repetição. Aí ele me falava muito de posicionar a bola. Por exemplo, na TV, pra galera entender também,
narrar em TV você não precisa posicionar a bola, porque sem imagem. Sim, Então, sim. Os narradores normalmente falam o nome do jogador. Arrascaeta. Sim, aí segura mais. Gabigol. Aí Aí dá conversam uma segurada. um pouco entre eles. No rádio, você tem que explicar o que está acontecendo. Aí tá todo meio... Arrascaeta puxa a bola pro meio campo. Pode ter Bico certeza. direito da grande área, linha de fundo, meia direita, círculo central, sei lá, campo defensivo e tal. Então você tem que posicionar a bola. E aí eu já recebi, que é o melhor elogio que eu posso receber em relação a isso, são de pessoas que portadoras, né? Não se fala portadoras mais, com deficiência visual. Então, quando a galera fala, porra, eu gosto muito... E tem uma galera que fala comigo. Sensacional. Cara. Pô, isso é maneiro. Isso daí então é o melhor elogio que, assim, pô, a galera... Eu consigo construir a imagem, né? É porque é a galera realmente do radinho, né? Quem gosta de futebol, eles ficam ali no radinho. E eles conseguem entender o que está acontecendo no jogo. Então essa é a melhor situação que pode acontecer de elogio, assim. E aí foi isso, cara. Eu vou me embolando as histórias, mas eu vou falando aqui. Aí o Zé Carlos foi meu professor e surgiu uma oportunidade na época na Rádio Globo para ser estagiário, também fazer série de funções. Eu fui para a Rádio Globo. Depois, quando eu tô na Rádio Globo fazendo essa espécie de tapa-buraco, hora reportagem, hora plantão, mas não narração, muito longe de narração. Aí surge um projeto chamado Bradesco Esportes FM, que era a primeira rádio 24 horas de esporte. Tinha tudo para dar certo. O trabalho lá foi muito legal, mas não deu certo por uma série de outras questões. O Zé Carlos me leva para lá para ser setorista do Flamengo, que é o repórter que cobre o Flamengo. Maneiro. Aí eu cobri o Flamengo durante 4 anos, como repórter. Meu sonho sempre foi ser o narrador. Aí repórter, e na Bradesco começou a rolar no FM, a gente transmitia jogos também na Band News nessa época, porque a Bradesco era na Band e tal. Então começou a rolar algumas, o jogo assim que não tem um narrador, vou eu, entendeu? Aí eu ia, mas a maioria dos jogos eu era repórter e tal. Aí foi até que o Zé Carlos resolveu sair da Bradesco e fazer a Copa de 2014 na Transamérica. Aí eu vou com ele para a Transamérica como repórter. Por exemplo, jogo de 7-1, ele narra, o Gerson comenta. Ele virou o filho, né? Quer dizer, você virou o filho dele. Exato, basicamente isso, profissional. Foi levando. E quando ele vai para Tupi, ele fala, eu preciso ficar com uma equipe aqui. Por conta de uma questão contratual, eu preciso ter uma equipe aqui e é a sua oportunidade. Aí eu me torno narrador da Transamérica em 2015, né? O narrador principal. E aí, cara, tudo muda na minha vida, assim, porque pra mim tá tudo errado. Porque saíram Zé Carlos Araújo, Gerson e Gilson e ficou uma molecada. Agora ferrou. Ferrou. E não tem molecada no rádio, assim, que assume a responsabilidade dessa. E a gente começou a tentar fazer, eu falei, cara, na minha cabeça, se eu fizer algo parecido, que eu comecei a apresentar o programa que era o Gilson Ricardo que apresentava, que é um grande nome do rádio, e narrar no lugar do Zé Carlos Araújo. Eu falei, cara, se eu fizer algo parecido, isso aqui vai durar 3 meses e vai acabar. Então eu comecei a tentar fazer de uma outra forma. Muito grande, criar uma outra linguagem, trazer gíria. Para não ficar, não compararem, né? Exatamente. Não pode comparar. E aí deu muito certo e a gente fica lá até 2019. Em 2019 eu saio, eu tenho uma curta passagem pela Band de novo e vou para a Rádio Tupi, fico 1 ano e meio e recebo uma proposta da Transamérica para voltar, e é onde eu tô agora. E hoje, muito feliz com os resultados de audiência que a gente está tendo nesse início, assim, são 6 meses que eu voltei para Transamérica. A maior galera lá de trás voltou. É uma rádio que transmite o futebol de uma forma única no Rio, assim, por ter essa questão do público jovem. E outro elogio que eu me orgulho muito é do cara falar assim, pô, cara, eu não ouvia futebol no rádio. Agora eu tô ouvindo por sua causa, sacou? Pô, que maneiro. Não, isso é maneiro. Então, por conta da linguagem diferente, da forma de falar. É aquilo que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Antes, né? Que você consegue, com o seu linguajar mais jovem, consegue trazer o público mais jovem mesmo. Sim. E é uma coisa que, para mim, o rádio precisa, principalmente no Rio. São Paulo já deu esse passo há muito tempo. As rádios de São Paulo são mais modernas, vamos dizer assim. Tanto na forma de transmissão, os canais no YouTube são muito grandes e tal, e o Rio ficou meio para trás nisso. E aí, muitas pessoas jovens, o que a gente está fazendo aqui agora nada mais é do que rádio, mano. Sim, é um papo. Só que uma outra forma de fazer. Sim. É uma forma mais atual de fazer. E eu brigo muito por isso nas rádios no Rio, mas é uma briga difícil. Você tem algo estabelecido e você quer mudar. E aí... Chegar batendo na porta...
Agora tá tudo mais novo, ó, vamos fazer transmissão. Mas para trazer a galera de volta, sabe? Que tem muita gente que se afastou do rádio. E o rádio não é coisa de velho. Não é O mesmo. rádio com o podcast, por exemplo, tá muito na moda. Certeza, com a possibilidade que o YouTube dá de você ter transmissões vistas. Então, assim, o rádio ganhou um outro fôlego. Plus, né? Mas eu acho que as rádios do Rio têm que entender isso. Que elas precisam se modernizar. Elas precisam se adequar ao novo momento da comunicação mundial. Exato. E se conseguirem fazer isso, tomara que eu consiga ajudar nesse processo aí. Eu acho que o rádio carioca tem uma grande oportunidade de ser maior do que é hoje. Que hoje é uma questão regional. Eu acho que as rádios podem pensar em ser nacionais e internacionais, porque o YouTube, a internet dá essa possibilidade hoje, né? Dá pra dar um plus aí bem legal Com certeza. E aí tem que prestar atenção no que a galera fala, sabe? Os meus bordões são relacionados ao que a galera fala. Você falou das gírias. Mano, pra mim tem que ter gíria na transmissão, sabe? Tem que ter qualquer coisa. Tem que pegar o que o torcedor tá falando no momento. Sabe? Isso pra mim é fundamental. E hoje o que o torcedor tá falando tá no Twitter, tá no YouTube. É aquilo que você Tá falou, no né? YouTube aí, depois tem que falar com o pessoal certeza. tá falando aí, ó. É aquilo que você falou. Você acaba trazendo, pelo seu modo de falar, você traz a pessoa pra você. Sim, obviamente. Pra mim, o programa que eu tento fazer na Transamérica é uma mesa de bar. Como se eu fosse com os meus amigos pra mesa de bar trocar ideia.